É um conceito confuso e eu acho que ele acaba, tipo... Eu acho que a grande questão é por que a TVA não atuou no Ultimato? Porque eles dizem que já era pra acontecer. Porque, por exemplo, se você parar pra pensar, a regra... O que aconteceu com o Loki é a mesma coisa que aconteceu com a Gamora. A Gamora, ela não morreu, né? Ela se ramificou lá por conta daquela viagem no tempo. E aí Por que eles não foram atrás da Gamora? Pois é, e ela ficou na timeline... Steve Rogers. Qual era o lance do Steve... Vamos lá, Steve Rogers no Ultimato. Qual era... É bem confuso. Você tem a timeline A, que é a nossa principal, e uma B. Sim. Quando eu lembro que eu gravei um vídeo no canal e me perguntaram isso, eu falei... Essa foi a explicação que eu dei, agora eu não sei. Que era lá. Ele voltou... O Steve Rogers voltou, começou a entregar todo... Né, ele voltou no mesmo momento que as joias foram retiradas, logo aquela ramificação nunca aconteceu. Mas aí como é que ele ficou com a Peggy Carter? Porque se ele volta pro passado e ele fica com a Peggy Carter, ela ter virado a agente Carter, ela ter trabalhado na fundação da SHIELD, toda aquela parte não teria acontecido. Tudo... Você cria uma ramificação. Exato. E essa ramificação ficou. Pois é, eu imaginava que ele viveu na ramificação. Certo? Você tem a timeline B. Quando ele voltou no passado e ele, sei lá, pousou lá, né? O avião dele caiu. Aí quando a Agent Carter voltou na casa pra casa naquele dia, ele tava lá, então... Tô aqui, deixa eu te explicar o que aconteceu. Criou-se uma ramificação, timeline B. Isso. E ele viveu na timeline B com ela. Isso. E dado o momento, quando ele tava velhinho, ele voltou pra timeline A pra entregar o escudo pro Sam. Correto? Correto. Eu tô falando timeline, mas seria um multiverso, né? Universo A, universo Isso. B. Era essa a minha compreensão. Porque é basicamente o que lá no Star Trek do J.J. Abrams, o primeiro, acontece. Exatamente. Você tem, quando o pai do Kirk lá, ele interfere na nave, você cria uma ramificação. Vamos usar a linguagem do... O pai do Kirk? Não, é o Spock, né? É o velho Spock. Então, mas você tem a Kelvin, né? Lá, a nave que tá o pai do Kirk. Certo. Aí Não, na verdade é quando o Nero, né? O vilão chega... Nero. Não era pra ele chegar ali. Não. Então, a partir daquele momento, você cria... Por conta do velho Spock, não era? Eu lembro que... porque ele tá perseguindo o Spock. E aí o Spock vai cair num lugar e ele cai no outro. O Spock cai tipo 20 anos depois. Por isso que ele continua andando. Que é parecido com o Thor e o Loki quando eles caem na Bifrost. E aí o Loki cai e vai parar em Sakaar, tipo, semanas antes do que o Loki. Exatamente. E aí você tem uma timeline, você tem uma ramificação que vai sendo ali. E aí você tem... Desculpa te interromper de novo, tá foda. Você tem a timeline Star Trek clássica. William Shatner, que tudo aconteceu. Leonard Nimoy, e aí você criou a timeline JJ. Por isso que a ideia era brilhante, porque você vai continuar validando... você tem os mesmos personagens, as mesmas variantes. É uma ideia brilhante. E você não tem problema de falar assim, não, isso aqui não mexe no canon lá atrás, não sei o que. Nada, mantém tudo. Pois é, e a grande questão daqui do Loki é que de como eles trabalham a TVA, né, e o multiverso, a gente começa a pensar nessa coisa. Você pensa no Ultimato, beleza, você pensa em, sei lá, no Doutor Estranho, quando o Doutor Estranho volta o tempo, sabe, aquela coisa ali, como isso está sendo alterado na ramificação, sabe? Sim. Se ele voltar no tempo no final do filme Doutor Estranho, também muda alguma coisa, você tá criando um outro mundo, sabe? Você tá criando uma outra coisa depois do que aconteceu. Então, tipo... eu acho que na verdade ele só volta a timeline que ele tá, que o universo que ele tá, né? Mas aí, tipo... Sim, ele pode mexer no tempo. Ele pode mexer no tempo dessa forma, será que... Entendeu? Então, tipo, são algumas coisas que a partir de agora... Como é que eles vão ter que... Eles não vão explicar, eles vão foda-se, eles vão tacar pra cima. Mas aí eu acho que é um problema. Esse foda-se é um problema. Eu acho que tem coisa que você pode dar foda-se, tem coisas que não. Porque você já tá... Porque acontece? Quando você estabelece... A Marvel, desde muito sempre, foi muito bem sucedida de definir as regras do universo dela, né? Ela começa com coisa bem pé no chão, com o Homem de Ferro, e ela vai explorando. A magia lá do Thor é uma ciência, e aí ele vai pro Guardiões da Galáxia, depois ele vai pro mundo quântico do Homem-Formiga, e aí assim ele vai expandindo o universo deles, né? Isso. As regras do universo. Se chega nesse ponto agora, principalmente se o objetivo deles na fase 4 e 5 é a guerra do multiverso, ferrou, mano. Porque você não tem regra nenhuma estabelecida. Ou melhor, você tem, mas tá tudo muito frouxo, sabe? Mas eu acho que... Aí eu já acho que vai funcionar. Sabe? Aí eu acho Por que você acha que vai funcionar? Porque eu acho que se a gente pegar lá no início da Marvel, no pensamento de mundo, de filmes interligados, também não era um conceito simples da gente pensar, sabe? Como? Não era, pô. Você pensar que, tipo...
Era legal de você ver que tipo, o Hulk e o Thor, ou não sei o que, eles viviam no mesmo mundo, mas não era uma coisa nova. Não, era uma coisa nova. Novo pra filmes desse tipo. Mas não é difícil de entender. Ah, mas eu acho que não vai ser difícil de entender. Mas já tá sendo, a gente tá tendo já que... Mas você vai ter pelo menos 2 filmes agora que vão abordar esse tema e que vão ter que explicar mais isso. Então, aí é que é a minha treta. Porque cada um deles vai explicar do ponto de vista deles. Porque, por exemplo, quando você tem um filme como o Thor nos seus melhores exemplos, sei lá, o Homem-Formiga. O Hank Pym vai explicar, às vezes, as mesmas coisas, mas do ponto de vista das partículas Pym, do mundo quântico, da puta que pariu, né? Mas se você pensa... Se a gente pensar... Doutor Estranho, ele explica do jeito mágico da coisa. Cada um explica do seu ponto de vista. Mas no Homem-Aranha e no Doutor Estranho, você vai ter o Doutor Estranho explicando as duas coisas. Nos dois. Supostamente. A gente ainda não sabe como vai ser essa... Bom, pelo que parece, o Doutor Estranho vai ter uma presença bem ativa no Homem-Aranha 3. Mano, né? o Homem-Aranha vai ter uma roupa com poder né? ali, né? Esse Peter Parker, mano. É porque brinquedo é foda, né? Esses brinquedos tá saindo com o Peter meio que tendo uma... Mano, mas hoje saiu a estátua da Hot Toys. Aí eu acho... porque às vezes o brinquedo eles colocam uma parada que não tem, né? Mas eu acho, assim, vai sair estátua Hot Toys do filme. É difícil não ter isso no filme. E eu vou te falar, né? Como a previsão de tudo isso era estrear antes, né? E tipo, o Loki foi estrear só agora, não tá dando pra segurar já tá pronto as paradas. Pois então, por isso que a gente tá tomando tanto spoiler do negócio. E eu acho que, assim, de novo, Homem-Aranha é mamateiro. O esse Peter Parker aí, ele só tem... Mata. Com a grande consequência, como é? Grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele só tem grandes poderes, né? As grandes responsabilidades a gente não viu até agora. A gente ainda... Quando a gente sai o filme, a gente faz o review, mas eu já fiquei pensando o seguinte, porque tudo que tá aparecendo, né? É uma oportunidade desperdiçada do Longe de Volta ao Lar, que era uma coisa, pô, o Peter Parker a aventura mais simples, que a gente, né? Ganhando aventura de... Não, agora ele tá em aventuras gigantescas. Exato. Será que é isso que a gente quer ver do Homem-Aranha? Será que essa é a melhor maneira de usar esse personagem? Que foi o De Volta ao Lar era aquilo, né? Era o Peter Parker na escola, era o Peter Parker brigando com o sogro. Brincando com o sogro, lidando ali com a namorada, tendo que pagar o aluguel. É isso que a gente quer. É isso que é o Homem-Aranha. E que ele brigando com o sogro é uma das cenas mais incríveis do MCU inteiro, sabe? A cena do carro dele lá. Ele descobre. Essa cena é fantástica. Mas aí, voltando ao multiverso, eu acho ainda que, assim, o multiverso... Tem muita gente aí falando que o multiverso vai ser o fim da Marvel. É o começo do fim da Marvel. Não. Salem acho que tem que calar a boca um pouco. E aí, tipo, eu acho que não, cara. Eu acho que a gente... Até brincou aqui, né? O Kevin Feige tá segurando o multiverso dos dois lados. Ele tem o poder do boné ali, ele tá segurando. O boné dele é tipo o cabelo do Sansão. Mano, você pode ter certeza, cara. Essa história do multiverso, ele já tá... Aquele que a gente falou do quadro, sabe? Que ele tem o quadro tudo desenhado, tá tudo desenhado ali. Será? Vai, isso aí. Eu acho que às vezes a Marvel a gente acha que tá tudo desenhado, mas às vezes eles... Acho que uma coisa muito boa que eles sabem fazer é também contornar o problema. Tipo, aconteceu um problema, não deu muito certo, eles contornam e arrumam. Pode ser, mas quantas vezes deu problema, assim, sabe? Sei lá, Mandarim. É o primeiro que eu consigo pensar por causa do Shang-Chi agora. Foi um que não deu certo e eles deram uma corrigida de percurso. Mas eles já deixaram claro que o cara era falso lá atrás, entendeu? Então, tipo, no próprio filme dele. Não, meses depois que o filme saiu, né? Meses depois. Não, mas no próprio filme ele diz que ele é... Não, mas que existia um Mandarim de verdade. É só no extra do Blu-ray. Tem o... Que quem meia dúzia de pessoas viu, né? E tipo, mesmo assim... Mas eu acho que assim, pelo menos a linha do tempo principal, vamos dizer assim, tá estruturado pros filmes, pras séries, tudo isso aí. Lembra que ele falou que são 5 anos de planejamento além do que foi anunciado. Então, se eles anunciarem, já falou aqui, né? 2023, então 2028 os caras já estão falando o que eles vão fazer. E eu acho que vai... Ouça esse papo completo em cinemopodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.